Enquanto o Brasil debate e aguarda também os efeitos na prática da reforma tributária, surgem preocupações sobre possíveis mudanças na tributação de heranças. Com o aumento das doações em vida de bens a herdeiros, é crucial entender como essa dinâmica se relaciona com as propostas de reforma. E nós vamos conversar agora com o Dr. Lucas Assis, que é advogado tributarista e pode melhor então trazer realmente essa relação do tema heranças com reforma tributária. Doutor Lucas, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Doutor, um dos principais receios coletivos da população brasileira no ano que terminou foi o aumento de impostos sobre heranças em nosso país, inclusive levando muitas pessoas aos cartórios para buscar mais esclarecimentos, para poder entender de fato essa relação. E o impacto é considerável, doutor? Tem realmente uma relação direta entre a reforma tributária com as heranças? Perfeito, Denise. Eu acho que inicialmente é importante a gente esclarecer que a reforma tributária, por si só, ela não implicou no aumento do ITCMD. Tá? Há possibilidade de que haja esse aumento. Tá? Isso porque o que a reforma tributária fez foi prever que o ITCMD ele deverá passar a incidir de forma progressiva sobre o valor do bem doado ou herdado. Isso no Brasil não é nenhuma novidade, na verdade, tá? Em 14 estados e no Distrito Federal já é adotado esse sistema de alíquotas progressivas, inclusive aqui em Santa Catarina, tá? Então, para os contribuintes aqui de Santa Catarina, não vai haver grandes mudanças, né? Hoje nós já temos uma alíquota progressiva que varia entre 1% e 8%, que é a alíquota máxima de ITCMD atualmente prevista pela resolução do Senado brasileiro. 9 estados, eles ainda adotam alíquotas fixas, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, aonde a alíquota ela gira em torno de 4%. Então, nesses estados, pode ser que haja um aumento do ITCMD, mas não necessariamente, né? Porque o que a Constituição Federal, a partir da reforma, obriga é que a incidência seja progressiva, mas ela não obriga que os estados devam prever uma alíquota que chegue até 8%. Ou seja, um estado que prevê hoje uma alíquota única de 4%, ele pode passar a adotar uma alíquota progressiva de 1 a 4%, de forma que não vai ter nenhum tipo de aumento na carga tributária. Mas, claro, com essa previsão, há possibilidade e é muito possível que estados que atualmente adotam essas alíquotas fixas passem a adotar alíquotas progressivas, alcançando até 8%. O principal objetivo dessa mudança não foi, na realidade, o aumento da carga tributária. Ele foi uma simplificação do sistema tributário, né? Porque hoje, como eu falei, existem estados que adotam alíquotas progressivas e estados que não adotam alíquotas progressivas. A partir dessa mudança, todos os estados passam a ser obrigados a adotar essa alíquota progressiva. Doutor, nós temos aqui, inclusive, números de 2023 mostrando, que esses dados mostram que desde julho de 2023 o número de doações em vida de bens a herdeiros aumentou mais de 20%, cerca de 22%, conforme informações do Colégio Notarial do Brasil e do Conselho Federal. Ou seja, aumentando esse número, muitas famílias indo aos cartórios justamente para buscar esclarecimentos e fazer essa doação em vida de bens a herdeiros. Assim, doutor, tá havendo um equívoco, digamos assim, de informações, com base que o senhor mencionou que não tem tanto impacto assim a questão da própria reforma tributária com a questão das heranças, está tendo interpretações diferenciadas e preocupação a mais por parte da nossa sociedade? Não, a preocupação é relevante e ela se justifica sim, porque, como eu disse, a tendência é que os estados que atualmente adotam alíquotas fixas venham a aumentar a sua carga tributária em virtude da adoção das alíquotas progressivas que podem chegar até 8%. Né? Então, realmente é um receio que justifica essa antecipação das heranças em vida para evitar uma surpresa lá na frente caso essas alíquotas venham a ser majoradas. Mas também é preciso pontuar o seguinte, existem hoje alguns projetos de resolução do Senado que têm o objetivo de majorar a alíquota máxima do ITCMD, que atualmente, como eu disse, é de 8%. Né? Segundo o projeto de resolução do Senado número 57 de 2019, que ainda tramita,
essa alíquota poderia passar para 16%. Né? E isso viria como uma forma de equacionar a alíquota do ITCMD nacional com a alíquota que é praticada em outros países, como, por exemplo, nos países pertencentes à OCDE, onde a média cobrada é de 15%. Então, essa questão relativa à obrigatoriedade da progressividade das alíquotas, aliada a essa possível majoração da alíquota máxima do ITCMD prevista nesse projeto de resolução do Senado, justificam sim a antecipação e um movimento pretérito para antecipar a doação desses bens em vida, evitando assim um potencial aumento de carga tributária. Ouvintes perguntando, doutor, as vantagens de colocar isso em prática, né? A doação em vida de bens a herdeiros. Lá na frente isso também acarreta, por exemplo, outros tipos de situações que acabam, né, podendo ser evitadas, fazendo essa decisão ainda, a doação em vida de bens aos herdeiros? Com certeza. Além da gente garantir a aplicação das alíquotas atualmente vigentes, a doação em vida aos herdeiros, ela pode, por exemplo, evitar a necessidade de abertura de um inventário, né? Ela pode evitar litígios entre os próprios herdeiros, né? Então, há não só um viés de planejamento tributário envolvido, mas também um viés de planejamento sucessório na antecipação de heranças em vida. Quando o senhor fala em ITCMD, nada mais é do que aqui um imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Esse é o significado, então, da sigla aqui ITCMD, doutora. Perfeito, é isso mesmo. É um imposto, né, de competência estadual que, como você mesmo afirmou agora corretamente, ele incide sobre a transmissão causa-morte, né, aquela decorrente das heranças, ou então de doações em vida. E para poder entender, cada estado tem a sua forma de aplicar esse imposto juntamente a essa temática, doutor? Isso, cada estado tem essa liberdade, então? Isso, cada estado ele tem autonomia para definir, por exemplo, as alíquotas aplicáveis às doações e às heranças. Né? Como eu disse, isso pode variar até 8%, né, que é o limite máximo previsto pela resolução do Senado. Então, existem estados que adotam alíquotas menores, né, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que adotam alíquotas médias de 4%, e estados que optam por adotar alíquotas que chegam até 8%, como, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Né? Então, isso é uma competência atribuída aos estados, a definição das alíquotas aplicáveis. Né? Existem regras gerais que se aplicam a todos os estados, né, que são estabelecidas por lei complementar de âmbito nacional, né, que devem ser obrigatoriamente respeitadas, mas a questão das alíquotas, elas são de livre definição por parte dos estados, observado o limite de 8% atualmente previsto. E nessa interpretação de cada estado, até vale pontuar aqui para a nossa audiência, já que é uma lei recente, em 2023, foi sancionada pelo governador Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, que promove justamente a alteração na lei para estender o direito de isenção do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD, para herdeiros, legatários ou donatários que, na condição de pessoa com deficiência, sejam considerados incapazes de prover a própria subsistência. Então tem essa interpretação também da lei, justamente, né, de isenção, e é um assunto recente, entrou em vigor agora em 2023, doutor, justamente vindo ao encontro que o senhor mencionou, cada estado realmente tomando as suas decisões. Perfeito, exatamente. Encontra-se dentro da esfera de competência não só a cobrança do tributo, como também a opção pela não cobrança do tributo, né, e a eleição das hipóteses em que não haverá a opção de cobrança, como foi feito agora pelo Estado de Santa Catarina. Então, por isso mesmo, eu reforço aqui que a reforma tributária, por si só, ela não necessariamente vai implicar num aumento de carga tributária. Né? Isso vai depender da política de cada estado em aumentar a sua alíquota ou não. Existem estados, como por exemplo o estado de Goiás, que já adota a alíquota progressiva, onde há projetos de lei para reduzir a alíquota do ITCMD e não para aumentá-lo. Né? Então, como eu afirmei anteriormente, vai depender da política de cada estado definir se vai aplicar uma alíquota progressiva que chegue até 8% ou definir que a alíquota máxima progressiva que será aplicada será inferior a esse percentual.
Doutor Lucas, aproveitando aqui como advogado tributarista, agora como um todo, a reforma tributária, depois de décadas, né, de muita discussão, ela se torna realidade, mas claro que os efeitos na prática, para nós sentirmos em termos de sociedade e de economia no nosso país, ainda virão. Qual é a sua expectativa justamente do que foi aprovado e agora esse efeito na prática para um país chamado Brasil com a sua reforma tributária, doutora? Essa reforma tributária, ela sempre prometeu uma simplificação, né, do sistema tributário brasileiro, que sempre foi muito complexo, né? Isso a gente nunca teve dúvida. A dúvida que nós temos, e isso a gente vai ter que analisar agora nos próximos anos, a partir da implementação concreta da reforma tributária, é se de fato nós teremos essa simplificação prometida, né? Me parece que não, né? Isso porque a proposta de reforma tributária, ela acabou por trazer muitas exceções, né? Ela prometia uma alíquota única que seria aplicada para todas as atividades e no decorrer do trâmite legislativo foram inseridas na legislação diversas exceções. E essas exceções acabam, consequentemente, tornando o sistema mais complexo, né? Então a gente vai precisar, de fato, esperar a regulamentação da reforma tributária e analisar no tempo como que essa aplicação se dará, né, para saber se de fato essa prometida simplificação ela vai acontecer ou não, né? Uma coisa é fato, muito provavelmente nós teremos um aumento de carga tributária para a grande maioria das categorias, principalmente aquelas prestadoras de serviço, né, que passarão aí até uma alíquota média prevista de 27%, né, uma das maiores alíquotas de IVAs do mundo, né, e que pode, inclusive, chegar a 30%, segundo a previsão de alguns estudiosos mais pessimistas. E qual é o papel dos especialistas, por exemplo, em direito tributário e economia, no esclarecimento justamente do público sobre essas questões tributárias, especialmente quando são consultados junto às empresas, doutor, levando esse conhecimento, levando também toda essa análise do mercado, do cenário tributário para as empresas? Nós estamos passando pela maior reforma do sistema tributário desde a Constituição Federal de 1978. Então, diversas alterações foram realizadas, né? Não só em relação à tributação sobre o consumo, que é o que afeta mais as empresas, mas também em relação à tributação do patrimônio, como, por exemplo, as situações envolvendo o ITCMD, que nós conversamos aqui, tivemos alterações no IPVA, tivemos alterações do IPTU. Então é muito importante que haja uma profunda discussão e um debate dentro do mundo acadêmico, profissional, né, e que os contribuintes busquem orientação para poderem se preparar para esse novo cenário que se aproxima, né? É importantíssimo que eles façam um planejamento prévio, enquanto a reforma tributária ainda ela não está completamente em vigor, para que eles possam, eventualmente, atenuar efeitos negativos que possam vir a sofrer com base nas alterações promovidas. É certo nós falarmos, doutor, aqui que quando a gente realmente relaciona o tema reforma tributária, ela está muito mais focada em mudanças nos tributos que incidem sobre o consumo do que justamente nesses tributos incidentes sobre o patrimônio, como é o caso aqui desse assunto colocado em evidência, o caso das heranças? Sim, com certeza. As alterações mais profundas realizadas no âmbito da reforma tributária foram justamente sobre a tributação do consumo, porque no entendimento do Poder Legislativo e do Executivo era a área que trazia maior complexidade para o nosso sistema, né? De fato, era a área que trazia maior complexidade, né? Mas fica a dúvida se essa reforma reduz ou não essa complexidade conforme havia sido prometida. Nesse momento, para quem está, por exemplo, doutor, passando por uma análise, querendo, por exemplo, aprofundar até a realização ou não das doações em vida de bens a herdeiros, qual é a recomendação final para a gente poder finalizar também essa entrevista aqui, quando justamente a gente faz essa relação reforma tributária com a temática heranças? Denise, olha, mostra bem interessante que quem estiver planejando uma doação em vida o faça o quanto antes, justamente por conta de haver um risco de aumentar a tributação no futuro próximo, né? Seja em virtude dessa incidência progressiva das alíquotas, né, que pode fazer com que muitos estados passem a adotar a alíquota máxima de 8%, ou então através da aprovação do projeto de resolução do Senado número 57, que tem o objetivo de aumentar a alíquota máxima do ITCMD de 8% para 16%. Então,
recomendável que os contribuintes que tenham interesse em proceder a essa doação se antecipem a essas alterações para evitar que, em um futuro próximo, haja um cenário um pouco menos favorável para que isso aconteça. Ok. Doutor Lucas, alguma coisa a mais para poder realmente finalizar essa entrevista? Eu acho que a gente conseguiu tratar de tudo. Eu só traria aqui mais uma informação em relação a uma mudança pontual em relação à questão de onde deve ser processado o inventário, né? Para onde o ITCMD seria devido. Hoje, atualmente, a gente tem uma previsão de que o ITCMD ele pode ser recolhido aonde o inventário é processado ou onde o doador reside. Com a reforma tributária, o recolhimento do ITCMD ele passa a ser feito obrigatoriamente no estado de residência da pessoa falecida. Ou seja, já não vai ser mais possível optar pelo estado com carga tributária menor, onde será feito o inventário. Isso tem um condão de reduzir planejamentos tributários, que visavam justamente deslocar o local onde tramitava o processo de inventário para esses estados que possuíam menores alíquotas do imposto. E o nosso estado está entre esses estados que tem essa alíquota mais alta ou mais baixa, só para poder sintetizar esse assunto? O estado de Santa Catarina hoje ele está entre os estados que possuem alíquotas mais altas dentre os estados brasileiros, podendo chegar a 8%. Havia muitos movimentos no sentido de levar os inventários extrajudiciais para serem feitos em cartórios, por exemplo, do estado de São Paulo, onde a alíquota fixa é de 4%. Então, com essa movimentação, havia a possibilidade de se reduzir pela metade a tributação de ITCMD. Essa possibilidade ela foi encerrada a partir da reforma tributária, que passou a prever que o ITCMD é de competência do Estado aonde residia a pessoa falecida. Bom, o assunto é complexo e por isso exige realmente aqui, a fala, exige também aqui o direcionamento de quem é da área e por isso essa conversa tão importante com o senhor Dr. Lucas Assis. Obrigada por estar conosco e um bom dia, tá? Muito obrigado, Denise, um bom dia.